E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Tô aqui então para falar para vocês hoje sobre mais uma dica de leitura. Fazia tempo que eu não fazia isso com vocês, né? Acabei lá na Eliane Brum e hoje eu vou trazer um livro que para mim Cara, eu fiquei assim impressionado quando eu li ele pela primeira vez, tá? É um livro de contos de um escritor gaúcho. Ele já foi leitura obrigatória na URGS, que é esse aqui, ó, tá? Que é o Dançar Tango em Porto Alegre, do Sérgio Faraco. Cara, esse livro aqui ele é fenomenal, porque ele é uma reunião de contos, então, que o Faraco faz, de contos que já tinham sido lançados. Ele reúne, então, nessa obra aqui, e vai, cara, assim, escrever contos primordiais da literatura brasileira. E é muito legal, claro, obviamente, né, para a redação também, porque tem muito tema aqui dentro desse livro. E essa edição que eu tô aqui é da LPM, tá? Que é uma edição bem bacana, assim, bem legal. E esse livro é o seguinte, tá? Eu vou abrir o sumário para vocês. Ele é dividido em 3 partes, tá? A primeira parte, ele vai falar mais sobre essa questão da infância. Eu acho que tem muito do autor aqui, da infância dele na fronteira do Rio Grande do Sul. Ele na adolescência, esses caras que atravessavam aqueles produtos ali da Argentina para o Rio Grande do Sul. E são contos fenomenais, cara. Tem um conto que se chama O Dois Guachos, que eu acho assim de uma sutileza fenomenal. É um conto que vai contar a história de 2 irmãos e que, na verdade, um desses irmãos, ele se indigna porque ele tem uma espécie de um amor pela irmã, que é uma questão mais... Como é que eu vou explicar para vocês? Que é meio duvidosa ali. A gente não sabe se é um amor incestuoso ou se é um amor que é um amor fraternal, assim, porque ele perde a mãe e ele fica muito de cara porque o pai ele tem problemas com álcool e acaba meio que sorteando a filha para um cara que ele acaba perdendo no jogo de cartas. Então, inclusive, eu vou postar logo depois, aí eu fiz uma tentativa de introdução para uma redação do Enem baseado no tema do alcoolismo, colocando esse conto, que é Os Dois Guachos, aqui como norte para essa tentativa. Então é fenomenal. E tem um conto nessa primeira parte, que é Guapiar com Frangos, gente, que quando eu li, eu fiquei assim, ó, meu Deus, cara, é muito bom esse conto, tá? O Guapiar com Frangos, porque vai contar a história de um cara que foi, na verdade, designado por levar um defunto que havia morrido já fazia algum tempo, afogado ali nas margens do Rio Uruguai, e aí esse cara ele vai levar, e esse conto ele vai contar a trajetória então desse cara que tinha sido designado por levar esse defunto para um enterro digno, tá? Cara, esse conto ele dá margem para N assuntos assim, tá? É fenomenal o conto. Eu aconselho vocês então o Guapiar com Frangos, né? Que o próprio Guapiar já dá essa ideia ali de lutar e tal, mas vocês vão se impressionar depois da leitura, tá? É muito bom. Aí tem a segunda parte, que vai falar mais sobre essa questão também da adolescência dele, um pouco. Alguns contos retratam a adolescência dele, mas também vai ter uma questão da transição ali. Eu acho que tem um pouco do autor também para a cidade, tá? Então tem um conto que eu acho muito bacana, que é o Idolatria, que vai falar sobre essa questão da relação difícil entre filho e pai, principalmente quando é menino, dessa questão, tá? Porque na primeira parte, ele vai falar já sobre isso. Por quê? Porque ele pega um gaúcho aqui, que não é mais aquele gaúcho macho, que sabe tudo, que sabe que mata, que não tem medo. Não, cara, é aquele cara que tem medo. Por exemplo, Noite de Matar um Homem. É um conto muito bacana. Então já tá nesse pós-machão, assim, sabe? Que é um ser humano, cara. Ele sente coisas como qualquer ser humano. Então ele vai retratar isso muito na primeira parte, tá? Na segunda, ele vai falar sobre essa questão da adolescência dele na transição já para uma cidade ali. Algumas cidades do Rio Grande do Sul, Porto Alegre. E aí tem a terceira parte que vai ser na fase adulta já, com histórias também muito legais em relação a isso, também mais urbanos, assim. E aí o conto que fecha o livro, que é o Dançar Tango em Porto Alegre, que dá título, é demais, assim, gente, ele é muito legal.
E todos os contos, eu acho, mas o Dançar Tango em Porto Alegre, ele fica muito claro isso, que é uma questão de o limite do ser humano, sabe? Ou ser ou não ser, ou fazer ou não fazer. Todos os contos, eles vão abordar esse tipo de temática, assim, eu faço ou eu não faço? Eu vou ou eu não vou? Porque se eu não fizer, sabe, outra pessoa vai fazer. Então, aqueles questionamentos humanos, assim, e da finitude, da sensibilidade, da finitude humana. Por exemplo, como guapear com frangos, perdão. Então, é um livro que eu aconselho muito vocês a lerem, tá? Dançar Tango em Porto Alegre. Porque a leitura, ela é magnífica e porque dá para tirar muita coisa daqui para colocar na redação de vocês, tá? Inclusive, como eu disse, eu vou postar de novo uma tentativa de introdução, então, com um dos contos desse, que é o primeiro do livro, que já começa arrebatador, né? Que é o Dois Guachos, que é essa história dos dois irmãos que eu acabei de falar para vocês. Tá legal, galerinha? Espero que tenham gostado da dica de leitura. Leiam, então, Dançar Tango em Porto Alegre e façam as relações aí com as redações de vocês, tá legal? Tamo junto, fica ligado que logo logo tem mais dica aí pra vocês. Grande abraço!